Estamos mesmo a terminar. Só temos mais uma música para vos oferecer esta noite. Mas antes, gostaríamos de vos dizer porque é que somos o que somos, porque é que acreditamos no que acreditamos, porque é que amamos cada ser humano como amamos. Aqui há umas semanas atrás eu vivo no Algarve e pensei, bom, vou para o outro lado do país, para Arcos de Valdevez. Nunca tinha ouvido falar em Arcos de Valdevez. E pensei assim, ouvi a pessoa que me disse, olha, vocês vão para Arcos de Valdevez, é um sítio lindo, 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 lindo. Então fui até à internet e fiz uma pequenina pesquisa e a primeira coisa que li encheu o meu coração, porque pensei, ora, aqui está uma coisa que me faz pensar naquilo que a Bíblia diz. Reparem, aquilo que eu encontrei num site na internet. Arcos de Valdevez, para além de toda a sua beleza natural, que eu agora já conheço e posso testemunhar, e já tomei banho ali no rio, é também uma terra histórica onde, segundo reza a tradição, se encontraram as tropas de Afonso VII de Leão e de Dom Afonso Henriques em 1140, dando origem à consagração do reino português. É uma terra muito importante. E depois diz o seguinte, rezando a lenda que no combate se deu uma carnificina tal que horas passadas do combate ainda o rio Vez levava até ao rio Lima sangue em vez de água. Um conflito, um combate muito grande, tão grande que o rio Vez estava cheio de sangue e horas depois ainda levava sangue em vez de água até ao rio Lima. Isto fez-me pensar num combate maior. Penso que perceberam pelas nossas mímicas e pelas nossas músicas que realmente Deus é amor, mas na verdade neste mundo nem tudo é amor. E muitas vezes perguntamos se Deus é amor, se Deus é tão bom, porque é que coisas más acontecem. Bom, quando abrimos a Bíblia, nós apercebemos que existe um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E é muito interessante que no meio deste conflito, onde já correu tanto sangue e tanta água, a Bíblia ilustra uma coisa muito especial, duas coisas muito especiais através do sangue e da água. Querem ver? A Bíblia também fala de sangue e de água. Diz o seguinte, diz-nos que quando João viu Jesus a morrer, ele testemunhou que um soldado perfurou o lado de Jesus. E ele escreveu isto no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E este mesmo discípulo de Jesus, o apóstolo João, disse mais tarde que Jesus é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. O que é que isto significa? O que é que simboliza a água e o que é que simboliza o sangue? O que é que isto simboliza na Bíblia? Bom, é simples. A Bíblia diz que neste grande conflito entre as forças do bem e do mal, este conflito começou porque um anjo de Deus se revoltou contra ele. Achou que podia governar melhor e levou uma série de anjos do céu atrás dele. E transferiu esse conflito para a terra, porque fez com que os seres humanos começassem a entrar por caminhos que no fundo conduzem à morte. Queridos amigos, vocês e eu sabem que há hábitos, há vícios, há decisões, há escolhas, há caminhos que nós tomamos na nossa vida que são maus para o nosso corpo, que são maus para a nossa mente, que são maus para a nossa vida e que nos levam à morte. E quando o ser humano se afastou de Deus, acabou por começar a caminhar para a morte. Deus tinha dito, olha, se tu quiseres a vida que eu te dei, se tu quiseres ser fiel, se tu quiseres confiar em mim, então tens a vida eterna, vais viver para sempre. Eu não te criei para morrer, criei-te para viver. Porquê é que nós choramos quando um amigo, quando um pai, quando um irmão morre? Porquê é que nós choramos nos funerais? Se a morte é algo tão natural, se apenas estamos aqui para nascer, viver e morrer, porquê é que choramos quando morremos se é algo tão natural assim? Não é natural, posso-vos dizer.
Há pouco tempo atrás vi uma mãe e um filho a despedirem-se do marido daquela senhora, do pai daquele jovem que morreu nas nossas mãos. Estava com a sua respiração ofegante. Uma lágrima escorreu do seu rosto quando eu lhe disse para confiar em Deus, porque a morte não é o fim para aqueles que confiam em Deus. Aquele filho, no início, quando viu seu pai morrer, disse: é natural. Passadas poucas horas, passados poucos dias, ele chorava que nem uma criança. Não é natural. Nós não nascemos para morrer. Nós fomos criados para viver. Deus quer dar-nos a vida eterna. E por isso, por causa de nos termos afastado dele, termos começado a caminhar para a morte, por causa de termos errado, por causa de termos pecado, tentados por Satanás e pelos seus anjos, Deus, no seu grande amor, quis morrer a nossa morte para nos dar a sua vida. É isto que a Bíblia diz, e gostava que pudéssemos ler juntos, se assim desejarem. O versículo mais conhecido da Bíblia diz o seguinte, vamos ler juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira... Será que vos posso ouvir também a vocês? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou-nos tanto que, ao nos ver afastar dele, ao nos ver ficar presos por vícios, por hábitos que nos escravizam, ao nos ver ficar presos nas malhas de seres mais poderosos do que nós não vemos, mas que nos tentam, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se homem, morreu na cruz do Calvário para nos salvar, verteu o seu sangue para perdoar todas as nossas más ações. E por causa disso vocês e eu podemos ter esperança. Qualquer pessoa esta noite que queira reconciliar-se com Deus, que queira ter a certeza de que Deus o ama e o perdoa, pode olhar para a cruz e lembrar-se que aquele Deus que nos amou tanto, que deu o seu próprio Filho por nós, esse Deus não vai deixar de nos perdoar, não vai deixar de nos abraçar, não vai deixar de nos dar a força que precisamos para continuar. A Bíblia diz que se nós formos sinceros com Deus, confessarmos os nossos pecados, se pedirmos a Deus perdão, podemos falar diretamente com Ele. Se falarmos com Ele e pedirmos a Deus perdão, por causa da morte de Jesus, Deus nos perdoa. Este é o significado do sangue. Agora, a Bíblia fala de sangue, mas também fala de água. O que é que simboliza a água? Rapidamente, gostaria de falar convosco também, nos últimos minutos desta curta mensagem. E diz o seguinte: o Velho Testamento já dizia: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Uma outra passagem do livro de Ezequiel diz: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. O que é que simboliza a água? É muito fácil. Através desta passagem percebemos: quando entregamos a nossa vida a Deus, quando aceitamos Jesus como o nosso Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados na cruz, quando confessamos os nossos pecados a Deus, Deus dá-nos um novo coração. É como se Deus nos lavasse completamente. Deus dá-nos a sua força, o seu poder, o seu Espírito Santo para habitar em nós e para nos tornar pessoas diferentes. Porque é que acham que estes jovens decidiram dedicar a sua vida a um estilo de existência mais saudável? A um estilo de existência em que não bebem, não fumam, não se viciam, não se drogam, ou pelo menos fazem tudo por isso, porque sabem que Deus os ama e os quer ver saudáveis. O que é que dá a estes jovens força para serem diferentes, para servirem os outros por amor? Só há uma resposta: é o poder de Deus, através do seu Espírito em nós, que nos dá um novo coração e que vos quer dar a vocês um novo coração também. Vou terminar. A Bíblia diz-nos que existia uma festa judaica muito interessante em Jerusalém.
E nessa festa acontecia uma coisa muito interessante também. Os padres, os sacerdotes dos judeus, traziam um cântaro de água do rio Cedron e tinham um cântaro cheio de vinho também. O vinho era um símbolo do sangue, dos sacrifícios, e despejavam essa água e esse vinho, e a água e o vinho misturavam-se, a água e o símbolo do sangue misturavam-se, e iam de novo ter ao rio Cedron e depois iam ter ao mar, água e sangue. E Jesus foi a esta festa, a festa dos tabernáculos, uma vez. E no meio dessa festa, quando fizeram essa cerimónia, quando todas as pessoas estavam maravilhadas com aquele grande festival, Jesus colocou-se em pé e disse algo muito, muito importante. E é com esta mensagem que eu termino. Diz o seguinte: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos amigos, talvez hoje alguém aqui esta noite tenha sede de uma vida melhor. Sede de uma vida livre de vícios. Sede de uma vida em que o seu casamento é reconstruído. Sede de uma vida em que a sua família tem uma nova esperança. Talvez aqui alguém esta noite tenha sede de uma vida em que o seu trabalho tem um sentido e não lhe causa tantas tristezas e agonias. Talvez aqui alguém esta noite tenha sede de algo mais. E se há aqui alguém esta noite que tem sede de Jesus, sede de Deus, então pode vir hoje ter com este Filho de Deus que nos ama tanto e que entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Vamos cantar uma última música. E eu vou arriscar convidar a cada um de vocês, a cada pessoa que está aqui nesta praça. É só isto que vos vamos pedir esta noite, não vos pedimos nada, fazemos tudo de graça. Mas convidamos e apelamos e pedimos da parte de Deus que se o quiserem fazer, se for essa a vossa escolha, ao cantarmos esta música, no final, coloquem-se de pé, porque nós vamos elevar uma pequena prece a Deus, uma pequena oração, pedindo a Deus que abençoe a vossa vida, que vos dê força para acreditar que Jesus morreu na cruz do Calvário para vos dar um futuro e uma esperança.